Uma história de deportação em Xangai. Este artigo foi escrito por Austrian China, traduzido por Instituto Rothbard e narrado por Rafael Oliveira. Até onde irá a comissária Sun? No dia 16, foi uma noite sem dormir para a família Xiao Yu. 9 dias após o início do lockdown geral em Pudong, em 6 de abril, Xiao Yu testou, resultado pendente, que agora significa efetivamente positivo. Quando o sistema foi originalmente projetado, deveria haver uma segunda análise de confirmação para cada um desses casos, mas esse sistema foi aparentemente abandonado. Ela estava com um pouco de tosse, mas era só isso. Assim que soube do seu status positivo, ela apresentou um pedido de quarentena domiciliar ao comitê de bairro local. Vivendo em uma casa geminada sem sistemas de ventilação ou espaços comuns compartilhados, não deve haver ameaça de contaminar outras pessoas. 3 outras famílias fizeram o mesmo. Um por um. Seu marido, filho e sogro deram positivo. Apenas a sogra idosa permaneceu negativa. Dada a saúde precária de seus sogros idosos, ela se preocupava com sua capacidade de sobreviver às más condições nos campos. Deixá-los sozinhos em casa também seria perigoso. Seu pedido de quarentena domiciliar foi negado. Os pedidos apresentados pelos demais domicílios também foram negados. Então começaram as ligações. O comitê de bairro, o policial local, em seguida, o comitê de bairro novamente. Horas gastas ao telefone para convencê-la a concordar com a deportação. Xiao Yu explicou repetidamente por que isso era perigoso e enfatizou a adequação de seu caso para a quarentena domiciliar. Com mais de 350 mil casos agora na lista de deportação da comissária, os campos de isolamento oficiais, os chamados hospitais de cubículos, estão todos transbordando de cheios. Como resultado, muitos deportados acabam passando dias em áreas de detenção temporária. Em Pudong, mais de 100 escolas foram requisitadas para este fim. Um doente de uma das 4 famílias concordou em ser deportado e acabou passando dias em uma delas. Ele relatou que as condições eram atrozes, nenhum tratamento médico. Como ele disse, este lugar não é adequado para se viver. Sua sugestão? Evite a todo custo. No dia 13, a condição do sogro de Xiao Yu piorou. Ele se sentiu tonto e vomitou repetidamente. Xiao Yu procurou a ajuda do comitê de bairro. A resposta deles foi que eles eram responsáveis apenas por providenciar suporte médico para pessoas que haviam testado negativo. Residentes doentes que dessem positivo para a Covid-19 teriam de encontrar sua própria solução para atendimento médico. Na China, normalmente a ajuda médica de emergência pode ser obtida ligando para o 120. A partir das 6 da manhã, ela começou a ligar. Várias vezes ela conseguiu falar com um humano, mas a cada vez foi dito que todas as ambulâncias estavam ocupadas. Ela teria que esperar. Às 19 horas, 13 horas depois, finalmente chegou uma ambulância. O operador do call center 120 não deu garantias de que uma cama estaria disponível, mas disse que a ambulância poderia tentar levá-lo à clínica Covid do hospital Jiaopu. Quando a ambulância finalmente chegou, houve uma disputa sobre se ele estava ou não oficialmente certificado pela Unidade de Controle Epidemiológico como positivo. O motorista da ambulância disse que, sem confirmação oficial, não poderia levá-lo a Jiaopu. Depois que ele estava no carro, a ligação finalmente veio. Alegadamente, ele ficou com a última cama livre da ala Covid. No dia 14, o comitê de bairro organizou uma rodada de testes para todos em quarentena domiciliar. A família de Xiao Yu se recusou a participar. No dia 15, a comissária Sun emitiu uma nova diretriz, sem concessões. Todos os casos positivos devem ser enviados para os campos, independentemente das circunstâncias e da capacidade dos campos para recebê-los. Xiao Yu teve um mau pressentimento. As perspectivas pareciam sombrias. Sua casa atendia a todos os requisitos para a quarentena domiciliar. Não havia risco de infecção cruzada com outros vizinhos, com uma exceção. Todos os moradores do complexo concordaram em permitir arranjos de quarentena domiciliar. Mas a pressão do comitê de bairro continuou a aumentar. Um vizinho com uma família de 4 pessoas também testou positivo um pouco antes da família de Xiao Yu, 2 pais e 2 filhos.
No dia 14, eles foram testados novamente e sua filha de 10 anos deu negativo. Os demais permaneceram positivos. Na manhã do dia 16, o comitê de bairro disse que eles não tinham escolha. Eles tinham que ir. Seu filho de 10 anos deveria ser deixado sozinho em casa. O comitê de bairro disse que entregaria 3 refeições por dia. Eles concordaram com relutância. As outras famílias continuaram firmes. Por volta das 21 horas do dia 16, uma equipe de pessoas vestidas com roupas de EPIs brancas listradas de azul bateu na primeira casa. Eles não eram policiais locais. No total havia aproximadamente 10 pessoas, das quais 5 identificadas como policiais. Trouxeram um megafone. Um homem concordou em sair às 21 horas. Eles foram de casa em casa, batendo nas portas da frente, uma de cada vez, por cerca de 5 minutos. Eles repetiram esse procedimento a cada 2 horas até as 5 da manhã. Depois de uma longa noite sem dormir, 3 das famílias visadas desistiram. A família de Xiao Yu foi levada por uma ambulância. Para este propósito, aparentemente, as ambulâncias estão prontamente disponíveis. O motorista disse que estava dirigindo por 24 horas seguidas sem parar. Uma residência permaneceu sem abrir a porta. Xiao Yu está agora em uma escola local junto com seu marido e filho de 6 anos. Ela teve um pouco de sorte. Muitos acabaram em circunstâncias muito piores. Pelo menos o teto não está vazando água. Sua sogra doente está em casa sozinha. Cada pessoa infectada positiva em Xangai é um grão de areia e uma pequena roda no intrincado sistema que compõe a sociedade. Esperamos que suas pequenas vozes sejam ouvidas. E esperamos que o direito humano básico de tomar suas próprias decisões sobre saúde seja um dia respeitado novamente. Para as crianças e idosos deixados para trás, só podemos esperar o melhor, ou seja, que em breve eles se reúnam com seus familiares que foram levados à força. O link para este artigo está na descrição. Obrigado.